Recording. Welcome, everybody. My name is Natália Trigo. I'm from the DAD office in Brazil, in Rio de Janeiro. We are here today with three well-renowned universities from Germany, and this is the first time we have this session in this new format. So I hope you all enjoy it and all find it really informative. This is the first session that we'll have this semester. We'll also have a session in November, and I invite you to also participate. So I would like to talk a little bit just to encourage you to maybe study or research in Germany, a little bit about the German higher education system. Germany has more than 400 state-accredited universities. They can be found throughout Germany in many different locations. And together, these universities offer almost 20,000 degree courses. So you will not be short of options. And today we have here with us the Zwickau University of Applied Sciences, the University of Applied Sciences, and also the Freie Universität Berlin. And we will begin the session with the Zwickau University of Applied Sciences. Each university will have about 10 minutes to present, and then we'll have time for questions. So if you have any questions during the presentation, feel free to enter them in the chat box. I will be here. I will be here watching, and in the end, we can all talk a little bit more. And feel free to put on your questions in Portuguese or English, either way, because I can translate it if necessary. Okay, so let's begin. I will invite Miss Goethe and Miss Schmidt to present the Hochschule Zwickau. The stage is yours, please. Janina, ich glaube, man kann dich nicht hören. Ja. Okay. Yes. Sorry. Aber man sieht den Bildschirm, richtig? Ja. Ok. Então, vou trocar para o português. Desculpa a demora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada por assistir a nossa apresentação. Bom, hoje a gente quer falar sobre a possibilidade de cursar línguas e administração de empresas, comunicação empresarial alemã em Zwickau. Mas, antes disso, a gente gostaria de se apresentar. Eu sou Janina Schmidt, professora catedrática de alemão como língua estrangeira e linguagem técnica. E o meu nome é Yasmin Goethe. Eu sou estudante no último semestre do curso Línguas e Administração de Empresas, Comunicação Empresarial em Português e Espanhol. E através do curso estudei semestre na UFMG em Belo Horizonte e também realizei estágio em Barcelona. E antes de falar pouco mais sobre o curso, vamos dar umas razões para vocês porque é uma tão boa ideia estudar em Zwickau. Eu estudei em Zwickau, ou estudo em Zwickau desde 2020,
e eu realmente acho que Zwickau é uma cidade interessante para estudantes. A cidade tem quase 90.000 habitantes, então não é tão grande, mas é muito acolhedora e tem tudo o que você precisa para a sua vida diária. Ela é localizada no oeste do Estado Federal de Saxônia, em uma das regiões tradicionais da indústria automotiva alemã. Aqui vocês encontram a maior e mais moderna fábrica de carros elétricos de Volkswagen na Europa, e isso, obviamente, significa muitas oportunidades de trabalho. Ademais, Zwickau tem um lindo centro com um grande shopping, com muitas lojas internacionais, restaurantes, piscinas públicas, parques, então tudo o que você precisa para relaxar depois de um dia de estudos. E a grande vantagem, a moradia dos estudantes fica no meio do centro da cidade, em frente da estação do tram, que leva vocês ao campus em 10 minutos. Então, você pode dormir muito e muito longe. Mas a maior vantagem, na minha opinião, é que aqui os estudantes têm um muito baixo custo de vida. O custo de vida mensal em Zwickau e no estado de Saxônia são mais ou menos 300 e 500 reais. Em relação no resto do país, são quase 4.000 reais. E claro que depende um pouco das suas necessidades e preferências pessoais, mas, por exemplo, é possível alugar um quarto num apartamento compartilhado por menos que 1.000 reais, que é uma grande raridade na Alemanha. Então, que tal legal sobre a Saxônia? Primeiro, Saxônia fica muito perto da fronteira com a República Tcheca e, ademais, é um estado de inventores e descobrimentos científicos, dado a presença de universidades importantes que se encontram aqui, em Leipzig ou Dresden. E muitos produtos que a gente diariamente usa foram inventados aqui, como, por exemplo, o jornal diário em 1650 em Leipzig, ou a cerâmica, igual que o saco do filtro de café e o saquinho de chá, ou a crema dental. E agora vamos falar sobre o que a nossa instituição e a sua diferença de outras universidades. A Escola Técnica Superior é uma instituição de ensino com um foco prático, onde a ênfase está em preparar os alunos para aplicar diretamente seus conhecimentos na economia. Isso é feito através de estágios obrigatórios, eu fiz por exemplo, ou projetos em parceria com empresas reais, que ajudam os estudantes a transferir suas habilidades para situações no mundo real. E o grande objetivo é garantir que o que você aprende na Escola Técnica Superior é diretamente aplicável e relevante para o mercado de trabalho. Ademais, temos um centro de carreiras ótimo. Eu selo para me candidatar para uma beca, para uma bolsa de estudo. E o centro de carreira da faculdade oferece atendimento para demandas individuais, necessidades e dificuldades de alunos e ex-alunos, e fornecendo suporte e aconselhamento em dinâmicas e entrevistas para estágios ou empregos. E dentro dos auxílios que o centro oferece, e também não só aconselhamento pessoal, mas também profissional. E agora vamos falar sobre alguma coisa mais divertida. O que você pode fazer como estudante da nossa universidade? Você tem a possibilidade de participar de várias atividades esportivas e temos de tudo. Temos basquetebol, temos futebol, temos zumba, temos yoga. Então, tudo o que você quer fazer. E pode aproveitar as festas organizadas pelos 3 clubes estudantis todas as semanas e muito mais. E uma grande vantagem de estudar na nossa faculdade é que você terá o bilhete de estudante para o transporte público. Com ele, você pode explicar toda a Saxônia usando o ônibus. E agora vou apresentar 2 exemplos legais. Primeiro, você vai poder fazer caminhadas na Suíça Saxônia e andar de mountain bike nas montanhas, porque natureza bonita temos muito em Saxônia. E o grande highlight vai ser, claro, a visita obrigatória ao mercado de Natal em Zwickau, Dresden, Leipzig ou no Erzgebirge, onde eu nasci, e que podem ver na imagem,
Lá nasceram muitas tradições de Natal, então é obrigatório que vocês visitem o mercado de Natal. E agora a Janina vai falar um pouco mais sobre os estudos. Muito obrigada, Yasmin. Então, agora vou apresentar as faculdades que temos, em seguida os cursos que oferecemos e, por último, vou comentar de forma mais detalhada sobre o curso de comunicação empresarial alemão. Como vocês podem ver, temos 8 faculdades, incluindo, por exemplo, a Faculdade de Artes Aplicadas, Engenharia Elétrica e Saudade. Ui, o que aconteceu? Não sei. Aqui. E também mais faculdades, mas neste momento vamos nos concentrar na oferta da Faculdade de Línguas Aplicadas e Comunicação Intercultural. Ok, então, oferecemos 2 mestrados que eu vou mostrar agora. Primeiro seria, não sei, acho que alguém está dando clique, porque essa coisa está mudando. Ok, obrigada, por favor, não mexer nisso. Então, temos 2 mestrados. O primeiro seria desenvolvimento de projetos regionais e europeus. Trata-se de um mestrado trinacional, o que significa que você vai estudar ou terá a experiência de estudar em 3 faculdades diferentes, começando em Zwickau, na Alemanha, depois na França e finalizando na República Tcheca. É muito legal isso. E outro mestrado se chama Línguas e Administração de Empresas Alemão-Chinês. Ok, bom, logo. Além de, no bacharelado, oferecemos essas 4 carreiras. Ok, aí estão. Que seriam a comunicação de mídia aplicada, alemão-francês, línguas e administração de empresas, espanhol, português, que está estudando a Yasmin. Também a mesma coisa para chinês e o bacharelado de comunicação empresarial alemão, Wirtschaftskommunikation Deutsch. Acho que esse último vai ser para vocês o mais interessante. Por quê? Porque aqui você pode começar com um nível de alemão ainda baixinho. Básico seria o nível A2. O curso dura de 6 a 7 semestres e inicia anualmente em setembro. Ademais, não há taxas de estudo propriamente ditas, mas os serviços sociais para estudantes são 290 euros, aí tem o número em reais, que todo aluno tem que pagar. Esse valor é bastante acessível, acho eu, se compara às taxas de outros países ou até mesmo em outras instituições aqui na Alemanha, especialmente para programas internacionais. Além disso, você estuda em pequenos grupos de alunos, num ambiente bem amigável, e isso também possibilita o apoio individual dos alunos por parte dos docentes. É mais, no corpo do docente e na faculdade, seguimos a ideia do ensino multilingüe internacional e apressamos o conceito da diversidade. Aqui você vê o plano de estudos e a Yasmin vai falar um pouco mais sobre isso. Não te ouvimos. Wir können dich nicht hören. Perdão. Agora sim, o curso de comunicação empresarial alemão aborda temas como tendências econômicas globais e locais, além da comunicação empresarial e intercultural. E a oferta inclui aulas de alemão e inglês voltadas para negócios. Então, não é um curso de línguas com poemas, é realmente voltada para negócios. O que eu acho que é muito bacana e que não é necessário é ser fluente em alemão no início. Basta ter conhecimentos básicos e muita vontade de aprender. E nos primeiros 2 semestres, a maior parte do curso será em inglês, gradualmente sendo substituído em aulas de alemão. A partir do 4º semestre, a maioria das aulas será em alemão e você poderá escolher entre 4 perfis de administração, recursos humanos, eu faço isso, marketing, logística ou economia internacional.
Isso prepara para um estágio obrigatório no último semestre, como eu fiz, e em uma empresa alemã, proporcionando valiosa experiência prática para o mercado de trabalho. Não só alemão, mas também internacional. E acho que é um conceito fantástico que funciona muito bem, porque eu aprendi duas línguas com esse curso, português e espanhol. Quando comecei a estudar, tinha apenas conhecimentos básicos de português e espanhol, e graças a este curso consegui estudar durante um semestre na UFMG e depois acabei de concluir um estágio com sucesso em Barcelona. Obrigada. E para além do estágio, os meus colegas e eu organizamos várias visitas em empresas da região bem interessantes, enriquecendo assim a teoria com a prática. Nessa fotografia que vocês veem na tela, vêm os nossos estudantes em Beco. Beco, aqui fala Beco. Beco é uma empresa de panificação regional perto de Zwickau. Ali, os alunos visitaram as instalações da empresa, especialmente os grandes depósitos, e assistiram uma breve palestra do diretor administrativo sobre a tradição das cooperativas empresariais. Ok. E queria falar um momentinho sobre a equipe docente. O nosso corpo docente é muito simpático, obviamente. Somos multilingües e te apoiamos com seu plano de estudos conosco. E, finalmente, aqui vocês veem um QR Code para nosso Instagram. E, bom, gente, com base em tudo que a gente apresentou hoje, tenho certeza de que vocês vão querer saber mais sobre nossos estudos. E tenho certeza que vamos ver um de vocês já em Zwickau, espero. E se tiver qualquer pergunta, dúvida, algum comentário, pode escrever para mim ou para a Yasmin, aqui tem os e-mails. E também pode saber mais sobre o curso, a candidatura para uma vaga, etc., no nosso site em português ou em alemão. E siga nós, por favor, no Instagram, que ali você aprenda vocabulário novo e frases interessantes. Então, muito obrigada pela sua atenção e até logo em Zwickau. Obrigada, gente. Muito obrigada pela apresentação. Thank you for the presentation. We'll continue in English because right now we'll have the presentation of Mr. Campos about the Hochschule University. So the stage is yours. Sorry, have some technical problems, so now I will start with the presentation. Just give me 1 second, please. Can you tell me if you see my screen, please? No, I can see it, yes. No? Okay, perfect. Okay, well, my name is Jesus Campos. I work at Hof University of Applied Sciences at the International Office and Graduate School. First of all, thank you very much to Mrs. Trigo for this invitation and for the opportunity to talk about my university. So first of all, I would like to tell you where we are located. We are located in the heart of Europe. We are located between Berlin and Munich, and also between Frankfurt and Prague, as you can see here in the map. And here you can see some highlights from Hof. So for instance, the Volksfest, which is like an Oktoberfest, but smaller. And also the Untreusee, which is a lake in the surroundings of the city. So we have around 45,000 inhabitants. And I would like to highlight that Hof is located in Franconia,
which is one of the regions with the highest industrial density across Europe. So it is specialized in manufacturing machinery, plastic, ceramics, and textiles. And well, one of the main focus of Hof University from our University of Applied Sciences is we focus more on practical job requirements than the theory. This includes different practical phases where students complete work placements, longer projects, phases, or entire practical semesters, usually in the industry. So that means that all of our student master's programs, bachelor's programs have mandatory internship, and we cooperate quite close with the industry. So here I will also like to point out that our professors, they need at least 5 years of work experience in the industry and a PhD in order to teach at Hof University. Also, another highlight, 70% of all German engineers come from a University of Applied Sciences. And these programs, which are taught in the in US, are quite interesting for international students. We were founded in 1994, and nowadays we have around 4,000 students. 20% from them are from around 60 nations. And here you can have the link afterwards where you can see more about the campus in Hof. And well, we have 40 bachelor's and master's degree programs. Several of them are taught in English language. And we have also 4 departments, for instance, business, computer science, engineering, and interdisciplinary and innovative sciences. Also, the graduate school is responsible for the field of continuing education. And we also have 5 research institutes. Well, I would like to highlight that in this year, we received the award from studycheck.de as the most popular university in Germany. So if you're interested in having a close look into this, here you find information also from other awards and rankings from Hof University. And yeah, coming back a little bit again to the strong practice orientation in teaching approach from a University of Applied Sciences, well, the teaching is based on application-oriented knowledge. So with projects in the industry, with site visits, interaction with practitioners. The university has also a strong focus on career promoting activities for students, like career talks, field trips, seminars, and trainings. Here you have an overview from our bachelor's programs, which are taught in German language. So in Germany, most of the bachelor's programs, they take around 3.5 years. I think so far I know in Brazil should be a little bit different, probably longer. At least it's like this in Mexico, where I am from. And well, as you can see here, we have several programs from these 4 faculties. So from business, engineering, computer science, and innovative and interdisciplinary sciences. Here you have an overview from the master's programs. They usually take from 1.5 to 2 years, and they are taught in German language and are from the faculties from business, engineering, and computer science. You will receive the presentation afterwards, so you can have a look into this. And probably the most interesting for you, here we have the master's and bachelor's programs, which are taught in English language. So for instance, for the bachelor's programs, we have computer science, innovative textiles,
And in the master programs, we have applied research in computer science, artificial intelligence and robotics, and a new program, which is starting next year, cross-cultural nursing practice. We have global management, sustainable textiles, and sustainable water management and engineering. So I would like to highlight here that the programs which I have already shown you, they cost around 124 euros per semester. This is the administrative fee, which means we don't have a tuition fee in this case. And we have also a graduate school. The graduate school offers 4 programs which are also totally taught in English language. So for instance, digitalization and innovation, general management, operational excellence, and software engineering for industrial applications. If you're willing to apply for one of these programs, you need to take into account that you need at least 1 year of work experience after your first bachelor's degree. And well, also English language is necessary for this, IELTS 6.5 or TOEFL 90, at least 90 points, and German A1 for digitalization and innovation, general management and operational excellence, and no German knowledge for software engineering for industrial applications. In this case, the tuition, there is a tuition fee. Here you have our research institutes at a glance, but I will not go into detail. You can look at it afterwards. Well, how is the life in Hof University? We're a modern campus, a green campus, which has a library which is open 24 hours. We also offer different sport activities such football, basketball, dancing, badminton, etc. And yes, with your student ID, you can use the public transport in Hof for free and use some regional trains to some cities around Hof for free. Here we have the testimonial from one former student, but you can have a look afterwards. And for example, if you're willing to apply for one of our programs at Hof University for the summer semester 2024, you will have to apply between November 5th and November 30th. And also the most important dates are mentioned in this slide. And well, what else do we offer? We have housing office, which helps you to find accommodation in Hof, either with a room in a student residence or in a room in a private flat. And we also organize an orientation week in which we offer different activities in order to integrate you at the university and also in the German culture. And of course, you're in Germany, so I guess you will be willing to learn German. So that's why the university is also offering several German courses for you for free. And also you can study, for example, Russian or Turkish. Like there are many other language which you can study for free. And I think I will just skip this. Talks about accommodation, but you can have a look afterwards. I would like just to point out that a single room costs between 350 to 550 euros. And in this case, the housing office supports you with this. And here you have a slide regarding the cost of living, which you can also have, which you can also see afterwards. And yeah, finally, yeah, we have also student international student network. So this is a group of highly motivated German students and international students who are willing to help new coming students to integrate in the university,
They organize different events, such a language cafe, different trips inside or outside Germany, and get-togethers, and so on and so forth. So here finally we have another testimonial from one further student, and you can have a look afterwards. So thank you very much for your attention. And if you have further questions, please do not hesitate in writing us an email. And anyway, we'll have some time after the presentations for your questions. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Campos. Now I will call Christina Azar, that will present the Freie Universität Berlin, who also has an office here in Brazil. So, yeah. Right. Natália, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Queria me apresentar também brevemente. Meu nome é Christian Lazar e eu sou o diretor do escritório regional da Freie Universität Berlin, aqui em São Paulo. A gente fica aqui dentro de uma estrutura que se chama o Centro Alemão de Ciência e Inovação, que é um ótimo endereço para vocês visitarem se tiverem interesse em estudar, pesquisar ou inovar na Alemanha. Eu vou apresentar um pouquinho aqui a Freie Universität Berlin, que fica, bom, na capital federal do país, né? A universidade, ela é de um médio porte, né? Considerando no contexto brasileiro, com 33.500 estudantes, né? De graduação e de master, e conta com ao redor de 4.400 pesquisadores já, né? A partir do doutorado. Né? E dois números ou três, né, aliás, que nos dão muito orgulho na universidade, é primeiramente esse 20% aqui na graduação e no mestrado, que são estudantes internacionais, e o 38% de pesquisadores a partir do nível doutorado, que são internacionais. E que no nosso campus também estão presentes 150 nacionalidades do mundo. Berlim ao contrário das outras duas universidades que se apresentaram aqui agora, é uma universidade clássica acadêmica, vamos dizer, né, que em alemão chama Volluniversität, ou seja, uma universidade plena. Sendo assim, né, ela faz parte de um círculo, né, vamos dizer, de privilegiado de universidade de excelência, como ela se chama na Alemanha. Isso significa que ela capta muitos recursos para realizar pesquisa, né? E isso também se reflete nos números, né? Mas isso aqui, né, porque se trata de captar recurso para pesquisa, etc., é mais relevante a partir do doutorado, realmente, né? Então não vou aprofundar muito agora. Aqui as áreas de conhecimento, né, que são oferecidas na universidade, como vocês podem ver, é uma universidade com uma gama ampla, né? Não oferece tudo, mas quase, né? Então, assim, tem aqui, né, o timing, né? Tem aqui o departamento de Direito, Economia e Ciências Sociais, né? Tem Humanidades e Estudos Culturais, tem as Ciências Naturais, né? Então, engenharias, por exemplo, né? não se oferecem na Freie Universität, mas as Ciências Naturais como Matemática, Física, Química, Biologia, Farmácia, Geografia, Geologia também pode estudar aqui em Berlim. E eu sempre gosto muito de destacar que a Freie Uni é uma das 5 universidades na Alemanha que oferece o curso de Medicina Veterinária, né? Então, se esse for aí o seu interesse, manda logo aí depois um e-mail ou pergunta aí, porque não tem muitos endereços na Alemanha para esse curso. E também a Charité, né, que é a clínica, a clínica da cidade de Berlim, a clínica universitária, que funciona como uma faculdade, né, em aspas, de medicina da Freie Universität e da Humboldt Universität, que é outra das grandes universidades em Berlim.
E contamos também com alguns institutos centrais, como chamamos, que são interdisciplinares e que simplesmente têm um foco numa região específica. E aí eu sempre gosto muito de destacar o Institute for Latin American Studies, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, que foca interdisciplinarmente, né, então, no que é ciência política, sociologia, economia, cultura, literatura, idioma, tudo isso, né, aplicado, né, para o que é a pesquisa na ou sobre a América Latina. Aqui vou muito, né, dar uma visão um pouco geral de como é estudar uma graduação, né, na Freie Universität. Então, são mais ou menos uns 180 programas, né, dentro dessas áreas de conhecimento que eu acabei de mostrar antes, né, que são oferecidos. Aí, a hipótese básica é que se você não tem um abitur, né, que seria o certificado, né, de habilitação direta para estudar numa faculdade na Alemanha, você tem que aplicar pelo UniAssist, que é um site, né, uma plataforma que vai aí acompanhar toda a papelada de como se candidatar para uma universidade. Não há taxa de estudo, né, mas o que há também é uma contribuição aos serviços estudantis, né, e também o bilhete de transporte público, né, que ele vai junto nessa taxa e dá acesso para usar, né, o transporte público em Berlim à vontade. Agora também mudou o esquema, porque tem um bilhete para a Alemanha toda, mas, enfim, também está incluso aí, nessa taxa aí de 312,89 € por semestre. O nível de alemão, para cursos que são, né, em alemão, você precisa ter um nível C1, né, mas também tem cursos que são em inglês, e aí o requisito de alemão ele baixa um pouco, né? E de custo de vida, eu diria que atualmente 900 € é o mínimo que você precisa em Berlim. Isso já antes foi diferente, mas hoje em dia eu diria que 900 realmente é o mínimo. Mas, né, com uma tendência para os 1.000. Aqui, esses 20 e tantos cursos são cursos de Master, que são oferecidos em inglês. Essa lista ela vai crescendo gradualmente. Então, alguns anos atrás eram bem menos, agora já aumentou um pouco de número. E daqui a uns anos também vai ter mais cursos que vão ser ofertados em inglês. Então, isso aí também, né, é um sinal de que a internacionalização é, de fato, né, bem importante para a FU Berlim, abrindo, né, as portas e facilitando o acesso, né, de estudantes do mundo inteiro. Agora aqui já vou entrar mais um pouco no que é pesquisa, né, que Berlim, né, Berlim como uma região, é uma das regiões principais da Europa de ciência, simplesmente, né? Então tem uma densidade muito alta de institutos de pesquisa, de universidades que também praticam muita pesquisa, e é a região que mais fundos capta para realizar pesquisa dentro da Alemanha. Então, é realmente uma cidade, né, Berlim é não só a maior cidade, né, da Alemanha, mas também realmente é um polo de ciência, cultura, política, né, mídia também. E não pode esquecer também inovação, né, o maior polo de startups na Alemanha também. E aqui também, só para vocês terem alguma ideia, né, da quantidade de centros que há nas redondezas da FU Berlim, né, que ela é o pontinho verde aqui, e ao redor desse pontinho aí já tem vários institutos aí de várias áreas. Sobre o doutorado, como disse, né, tem 22% desses alunos estudam fazem o doutorado em programas estruturados. Esses são os programas estruturados de doutorado que oferece a Freie Universität Berlim. Vocês podem depois dar uma olhada, né, um pouco mais detalhada. Mas temos, né, há várias graduate schools em várias áreas, né, em humanidades, em literatura, estudos latino-americanos, em questões de ciências biomédicas. Então, realmente uma gama bem ampla, mas a maioria faz um doutorado individual. Se quiserem, depois a gente pode conversar sobre isso também. A Dahlem Research School é quem administra todos esses programas que são estruturados. E eles também oferecem muita coisa ao redor do doutorado,
que são, né, workshops sobre redação científica, de como apresentar um paper, de como se candidatar para financiamento, e todas essas questões, né, que são muito importantes para ter uma carreira científica, né, bem-sucedida. Aqui vou falar um pouco sobre a pesquisa de ponta que é feita na universidade e em Berlim como um todo, porque são, né, esses clusters de excelência. Os clusters de excelência são centros interinstitucionais, então várias universidades e ou centros de pesquisa participam deles, e é ali onde se desenvolve pesquisa de ponta, né? As 4 áreas nas quais há clusters de excelência em Berlim são a matemática aplicada, os estudos de literatura, a neurologia, né, em conjunto com a Charité, né, a clínica, e os scripts, que é sobre ciência política, relações internacionais, geopolítica. Seguindo aqui o QR, vocês também podem ver mais informações sobre os clusters. Contamos também com uma agência de inovação, né, que apoia os estudantes e os pesquisadores para fundar uma empresa, uma startup, né, para empreender. E já participou em mais de 140 fundações de CNPJs desde 2006. Aqui sobre os portais de apoio para os pesquisadores e os estudantes, né, internacionais. O nosso Welcome Service também apoia no que é achar um outro emprego, né, às vezes, né, quando é necessário. Também até para o parceiro ou a parceira que talvez viaje junto, né, já quando se trata de doutorado, pós-doc, mas durante também o mestrado, aí também, né, às vezes é bom complementar um pouquinho a renda, e eles também oferecem o que são os serviços de, né, apoio em achar moradia, com a integração no geral, aprendizado de alemão, achar curso de alemão, todas essas coisas. Aqui são as vagas, vocês podem ver depois também, né, vagas, posições de doutorado, pós-doutorado. Aqui informações bem gerais sobre o que é o Studienkolleg e, né, os cursos oferecidos na universidade. E aqui o meu agradecimento pela atenção e por terem vindo, e os 2 contatos. Aqui esse São Paulo @ esse é o contato do meu escritório aqui no Brasil. Aí quando tiverem dúvidas podem entrar em contato comigo. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Christian. Thank you all for the presentations. They were really informative. It is a lot of information, I believe, but I hope everybody found it as interesting as I did. So we have a question in the chat box that I can read for Christian, sorry. It is in Portuguese, so I can read it in Portuguese. Gostaria de perguntar para o Christian se há opções de moradias no campus para PhDs. No caso específico do Institute for Media and Communication Studies. A conexão com o Centro de Estudos Latino-Americanos, aí eu já... E por fim, para aplicar para o PhD independente, é necessário comprovar a proficiência em alemão ou isso depende da área de pesquisa? Essa foi a pergunta da Olga. Ok, então vou começar pela primeira, que foi a pergunta sobre a moradia, né? Moradia, então, diferente dos Estados Unidos, na Alemanha, a moradia no campus, diretamente, se pratica muito pouco, ou quase, ou não. Assim, eu nem saberia dizer, mas eu acho que é muito pouco, ou categoricamente não existe. Mas há, obviamente, moradia de estudantes, mas elas costumam estar num certo ponto da cidade, né? Aí já depende do tamanho da cidade, basicamente, ou num certo ponto da cidade, ou espalhada na cidade toda. Vai ter vários prédios nos quais vão ter unidades diferentes, assim, de tamanho, né? Vai ter apartamento compartilhado, cada um com seu quarto, vai ter um estúdiozinho, né, para uma pessoa e tal, né? Vai ter vários formatos. No caso de Berlim, são várias dessas moradias de estudantes, nem saberia dizer quantas, mas são dezenas. E é um processo diferente da universidade. Você
A universidade pode te apoiar com isso, mas quem está responsável pela administração dessas moradias estudantis e de outros serviços aos estudantes são uns organismos, né, que se chamam Studierendenwerke, que nem sei bem como que é traduzido para o português. Ali eles vão ter as listas de todas as moradias. No site também você já pode pesquisar todas as moradias disponíveis. E você também consegue, já, né, tendo algum aceite, né, da universidade, você já consegue também se colocar na lista de espera dessas moradias de estudantes. Por quê? Então, o mercado imobiliário na Alemanha, no geral, não é muito, assim, depende sempre da região, obviamente, mas não é tão fácil, né? É competitivo, sobretudo para estudantes. Então, costuma ter uma lista de espera, na qual você tem que colocar o seu nome, e aí com o tempo você vai subindo, e em algum momento vai abrir um desses quartos para você. Eu acho que foi isso, né? Isso. A segunda pergunta dela foi, no caso específico do Institute for Media and Communication Studies, se há conexão com o Centro de Estudos Latino-Americanos. Não que eu saiba, mas nada impede você criar essa conexão, né? Então, porque pertencem à mesma universidade, de fato, e dependendo de, né, qual vai ser o seu foco, né, do seu projeto, da sua pesquisa, claro, né, tá à disposição também, e os professores ou pesquisadores do Centro Latino-Americano também conseguirão, né, te apoiar, ajudar, ou também, né, inclusive, ter a função de supervisor, né, num projeto seu, por exemplo, numa dissertação, uma coisa assim. Porque sempre há muita interface, né, esse é o negócio. Então, depende do foco do trabalho. E a última pergunta dela foi, para aplicar para PhD independente, é necessário comprovar a proficiência em alemão ou isso depende da área de pesquisa? Depende da área de pesquisa. A versão curta de todas as respostas depende da área, porque, então, a Freie é muito descentralizada, a partir do doutorado totalmente descentralizada, a universidade. Então, cada instituto tem o seu próprio, né, as suas próprias regras de como que é a admissão e como que funciona. Inclusive, às vezes, chega num ponto bem extremo que simplesmente depende do supervisor específico que você escolheu, que ele também pode falar, não, olha, ele pode também decidir não considerar o alemão importante, por exemplo, né? A realidade também é que, fora algumas áreas muito específicas, o inglês é a língua da ciência, e também assim na Alemanha. Então, você vai, muito provavelmente, de qualquer jeito, em 90% do seu dia a dia, assim, né, de pesquisa, trabalho na universidade, já vai ser em inglês. Então, a partir do doutorado, o alemão perde certa significância. Tá ótimo. Obrigada, Christian. Now I'll switch to English because the next question is from Luana Esposito. I don't know if I'm pronouncing it correctly, but I believe it's a question for everybody. And she asks if there is any research field on archaeology. It's still me, right? Yes, there is. It depends on which region and which historical period you are focusing on, but there are plenty of options for archaeology at Freie Universität. There is also postgraduate programs with within the East Asian Institute and within the Middle Eastern Institute and everything. So it really depends because it gets really specific. But if you look at the website, I'm sure you will find something that is interesting for you. In Berlin, at least, it's definitely, there are options. At our university, we don't offer archaeology, so no. No, we neither, sorry. That's okay. There are a lot of different options. So we have another question from Lucas.
The question is in Portuguese, but I believe everyone can answer, so I will translate. He asks if it is possible to do a PhD in Germany only with the, how do you say in English, the graduation hours from the university in Brazil, or if it is necessary to have a master degree beforehand. So should I answer as well? Yes, please. Feel free. Yeah, history, right? Okay, yeah. So yeah, it really depends. Again, it really depends on the specific case, because there is a ranking, so to say, of the universities all around the world, and there, you know, like they set the rules for how the specific, let's say, undergrad course in the specific university in this specific country is rated. So there are some courses in Brazil or all over the world that are rated equivalent to a German bachelor and master's, but that depends on the duration, that depends on how your thesis worked or works and how long it is, and there are many details. So in order to answer this question, the best would be to get in touch directly with the institute or the faculty you're interested in studying, write them an email, maybe even send your transcript of your record already, and ask them, hey, can I study with this at your institute, you know? And then they will answer either yes, definitely, or maybe. If you do like 2 more classes or something, you know, it always depends on the specifics. I would like to add something to this. So as he said, yeah, of course you have to get in touch with the institutes, but also you can have a look in the system of Anabin. It's a portal in which you can see if your bachelor's degree or master's degree are accepted in Germany or not, and for what. So I just sent the link in the chat. So there you can find the information according to your country. So there you write Brazil, and then you look for what kind of degree you have and you're trying to apply. Thank you very much. We are coming to an end. We have 2 minutes left if anyone has some other questions. Maybe you can talk a little bit about the possibilities of work while studying in Germany, because that's a really frequent question. So if anyone has something to say a little bit about that. Se quer, eu posso responder. Então, é possível, sim, é muito comum atualmente de trabalhar ao lado dos seus estudos, pelo menos da perspectiva de fazer bacharelado, que eu faço. Então, você, durante a duração do curso, você pode trabalhar, eu acho, até 20 horas semanais. E durante as férias, você pode trabalhar 40 horas cada semana, então, como um emprego de verdade. É muito bom para estabelecer relações com as empresas. Muitas empresas, principalmente no nosso estado, eles querem fazer essas conexões com os estudantes, porque também talento, né? Falando disso de uma perspectiva de recursos humanos, talento internacional é muito importante para as empresas medianas, empresas pequenas, empresas de grande porte, todos precisam de talento internacional. Então, eles buscam os estudantes. E eu, por exemplo, vou fazer o meu projeto de bacharelado, meu tese de conclusão do curso. Vou fazer como uma empresa também, porque primeiro você vai escrever uma tese que é conectada à prática, ao mercado de trabalho. Você pode estabelecer relações muito internacionais e também profissionais que ajudam você
como se o networking, né? Como se disse, como se diga, que fica cada vez mais importante. Então, sim, é possível. E tem também muitas leis e muitas regras para proteger você. Então, você também, muitos professores, principalmente nas escolas superiores técnicas, também ajudam você, que você pode estudar, que você pode fazer a conclusão do seu curso e trabalhar ao lado, né? Porque é o objetivo das escolas superiores técnicos, que você pode incluir o elemento de prática maior possível. Obrigada. If anyone has something to add. So the question No? was about the opportunities after studying in Germany, right? To get into the German market, right? Yes, about studying and working at the same time, if that's a possibility. Well, in general, you get your student visa and you are allowed to work certain days during your studies. This is for everyone. It doesn't matter if you're studying at Freie Universität Berlin or at Hof University. It's for everyone like this. Usually, what we recommend to our students is to focus on their studies, and we have at least at Hof, in the universities of applied sciences, we have this internship. So usually these mandatory internships are paid, and we suggest our students just to, as I told you, like to focus on their studies and then go for the internship, because this is a good chance to to get closer to the German market, to realize if you would like to stay, for example, here to work in a German company, and afterwards you usually write your master thesis there. And after your studies, you have also degree seeking visa, so you can stay in Germany for at least 2 years trying to find a job. But the advantage, I would say, from doing an internship is that then you can show the company your abilities, and there is quite probably that you will get a job there. So remember that nowadays Germany needs a lot of people to come here to work in different fields. So if you're working in engineering, in IT, nursing, or whatever, really we kindly invite you to come to Germany to study at Hof University and Zwickau University or Freie Universität Berlin. So yeah, that's what I wanted to add. Thank you very much. Unfortunately, we have come to the end of our session today. I would like to thank you all for the wonderful presentations, and also to thank the public, for the audience, and to remind everyone that this session has been recorded and will be available on our YouTube channel if you want to watch it again. Or send to someone who couldn't be present today. Don't forget to subscribe to our newsletter if you haven't already, and to follow the DAD and our guest universities in social media. And we will be waiting for you in our next session on November 22nd. And that's it. So thank you all. Thank you, Mr. Campos, Ms. Goethe, Ms. Schmidt, and Mr. Lazar. And that will be all for today. I would like to thank you again for this invitation, and also I would like to let you know that at the end of October there is an event, a student fair organized by DID in Sao Paulo. So I will be there, and if you have further questions regarding Hof University, I'm looking forward to meeting you there. And thank you again for being here. Thank you so much as well from our part. We enjoyed it a lot, and I put the Instagram channel link in the chat, so please follow us. We would be happy. And you can already learn a bit of German, business communication or words. Thank you so much. Thank you.
Thanks for the invitation and for your time. Thank you. I hope to see you in Berlin soon. Bye-bye. Bye, everybody. Thank you very much. Bye. Thank you. Goodbye. Tchau, Jesus.